nome é Cláudio Zago Júnior, estou aqui em Portugal para comentar um pouquinho sobre os conceitos básicos de sistema de comando de incidente, a inclusão no médico veterinário, também alguns conceitos básicos de resgate técnico animal, direcionados a pequenos animais. Antes de começarmos, eu quero agradecer imensamente o convite por estar aqui em Portugal, passando um pouquinho dos nossos conhecimentos, das nossas vivências, vou colocar assim. E essa troca de informações, troca de conceitos, trocas de opiniões é de suma e fundamental importância. Então, agradeço imensamente ao convite à professora Laurentina, na qual eu agradeço a todos os integrantes da equipe, agradeço a todos na qual contribuíram para a nossa vinda, agradeço a todos que estão aqui, nos acompanhando, nos passando algumas informações, até mesmo conceitos, e agradeço em especial a cada um de vocês por estar nos dando essa oportunidade. Meu muitíssimo obrigado. Quando se fala de resgate técnico animal e sobre o sistema de comando de incidente, eu não posso deixar de falar do sistema de comando de incidente sem conceituar desastre. Então, de acordo com a Organização Mundial, ela diz que desastre é uma série de interrupções e funcionamentos de uma comunidade ou sociedade que ocasiona uma grande quantidade de mortes, igual perdas e impactos materiais, econômicos, ambientais, que excedem a capacidade de uma comunidade ou sociedade afetada para fazer frente àquela situação, mediante seus próprios recursos. Não posso deixar de comentar que existem os desastres naturais, como exemplo aí, epidemias, desabamentos, tomba d'água, inundações, como também os não naturais, provocados pelo próprio homem, em especial agora nessa época, os incêndios florestais, mas também temos desastres aeroviários, desastres marítimos, desabamentos. Então nós temos inúmeras situações na qual conceituamos os desastres. E em 1970, nos Estados Unidos, em especial no estado da Califórnia, eles foram acometidos com um grande incêndio, na qual ocorreram perdas físicas, perdas de vidas, e decorrente àquela situação, eles resolveram assim, poxa, nós precisamos, a necessidade de criarmos um sistema na qual nós tenhamos economia de bens materiais, nós temos economias de valor financeira, nós temos, nós salvaguardamos a integridade das nossas equipes e assim sucessivamente. Isso foi em 1970. Em 1973, uma versão. Quando foi em 2003, eles tiveram a versão final, que doravante todas as unidades na qual são acionadas para aquele eventual incidente, eles iniciaram a utilização. O ICS ou SCI, ele tem várias nomenclaturas, inclusive aqui, até mesmo em Portugal, ele
ele tem uma outra nomenclatura, porém os seus conceitos básicos, as suas informações básicas, elas são iguais. E nessas informações básicas, né, sendo similares, nós temos os princípios do ICS. Então, esses princípios do ICS, esses nove princípios, nós temos até da terminologia comum, comunicações integradas, uma unicidade de comando, o alcance do controle. Então, quanto mais, né, mais rápido nós organizarmos, mais rápido nós temos o controle da situação. Quanto mais demorado, mais demorado vai ser o controle dessa nossa ação. Planos de ações de emergências, instalações pré-designadas, organizações modulares, cadeia de comando, manejo integrado desses recursos. Então, esses 9 princípios básicos, que desde 2003, todas as unidades na qual acompanham esse sistema, eles têm existe essa premissa. E qual a função do ICS? Qual a função do sistema de comando de incidente? Nada mais, nada menos é alcançar, como já foi comentado, em menor tempo possível, o equilíbrio entre a necessidade dos recursos disponibilizados em uma emergência, ter ação coordenada, que é fundamental para o sucesso da operação, e todos, não só quem está envolvido diretamente com o incidente, mas todos podem ter acesso a esse conhecimento. E como nós vamos estar colocando algumas experiências nossas com relação à inclusão do médico veterinário, junto com as equipes, até mesmo os médicos veterinários que queiram auxiliar os trabalhos voltados aos incidentes, quer seja de pequena proporção, quer seja de grande proporção, eles têm que estar o quê? Tem que ter esse conhecimento. Como todos já estão habituados nesse conceito, existe a zona quente, onde ocorre o incidente, a zona morna, conhecida por todos como zona de descontaminação, e a zona fria, um local mais seguro, onde se é montado o posto de comando, o local de concentração de vítimas, estacionamento de viaturas, helipoad e assim por diante. Mas o que é interessante nessa situação, como já foi comentado pelo professor Leonardo Maggio, como também já foi comentado pela professora Paula Helena, como nós estamos citando, como nós estamos comentando sobre o resgate técnico animal, e a inclusão deles nesse sistema, até o local de concentração de vítima, lógico que separado, dá para ser montado e ser criado na zona fria. E aí, lógico, que cada espécie tem a sua característica e sua reatividade, a separação, a classificação, e o destino. E o que é interessante, na medicina veterinária também se faz, através do sistema START, a classificação dessas vítimas, onde as vítimas na classificação vermelha, com relação à gravidade, e também as mortes evidentes, tem a sua característica, e cada um ser direcionado ao seu destino correto. Bom, quando falamos do sistema de comando de incidente, desde 1973, e
até na última postagem, em 2003, nós tínhamos como primícia o comandante do incidente, o responsável operacional, o responsável do planejamento, o responsável da logística e o responsável da administração e finanças. E daí nós temos, né, essa linha básica, na qual pode ter o acréscimo de pessoas para auxiliar cada função. Nós temos o responsável da segurança, nós temos o responsável da comunicação, todos eles com uma comunicação única. Quando se fala do responsável, né, operacional, existem algumas, né, demandas, divisões para executar um determinado chamado, a determinada operacionalidade. Quando em 2003, não sei se é de conhecimento de todos, em 2003, e inclusive em todas as versões, existe o quê? A inclusão do médico veterinário. Então, voltando ao nosso conceito, nós temos que as equipes médicas veterinárias ou os integrantes veterinários, assim como outros profissionais de outras áreas, eles têm que ter o conhecimento dessa estrutura para que possam atuar. Além do conhecimento, eles vão ter equipamentos necessários, né, e equipamentos específicos para poderem auxiliar. Ao mesmo tempo, eles têm que respeitar a hierarquia, eles têm que respeitar a disciplina para poderem auxiliar. Então, é de suma importância para que o médico veterinário possa auxiliar as equipes direcionadas ao atendimento no desastre, no incidente, eles têm um conhecimento dessa sistematização. E aí, nossa primeira experiência, vou dizer assim, junto com as instituições, né, responsáveis, foi no ano de 2020, no estado do Espírito Santo, quando nós incluímos nesse fluxograma os médicos veterinários. Então, toda a operacionalização voltada às vidas não humanas, ou seja, as vidas que envolviam os animais, eles eram o quê? Coordenados junto com o responsável operacional, as demandas a serem realizadas, os resgates técnicos a serem realizados e sucessivamente conduzidos ao local adequado, como nós já comentamos, na zona fria, na área de concentração de vítima, para que eles fossem catalogados e realizado parte desse processo administrativo. Não posso deixar de comentar, né, de falar em cada resposta operacional, em cada resposta do incidente, né, o chamado P rotativo, que inclui o briefing da operação inicial, o briefing da operação final, a preparação e aprovação do plano de ação de emergência, a comunicação, as respostas a serem realizadas, os equipamentos a serem utilizados para cada chamado, para cada ocorrência, para cada operacionalização. E o plano de emergência, colocamos
algumas informações, né, que deve conter no plano de emergência, o que deve ser feito, quem é o responsável por executar cada tarefa ou função, como deve ser feito e com quais recursos, quando deve ser iniciada cada atividade, quais os riscos de cada atividade, como nós nos comunicaremos, qual o procedimento em caso de acidente. Então, todas essas perguntas, elas devem estar contidas para o desempenho da resposta àquela operação, para o desempenho, a resposta daquela emergência. E aí, já direcionando um pouquinho, né, para a parte veterinária, na inclusão, se nós analisarmos, nós temos a área quente, nós temos a área fria, nós temos a área morna, a área de descontaminação, a área de também onde a gente pode deixar os materiais e assim sucessivamente. E quando se fala de organização da equipe, vocês, né, sabem muito bem que, de acordo com o ICS, de acordo com o sistema de comando de incidente, nós temos um padrão mínimo e um padrão máximo de composição de equipes. E esse padrão mínimo e o padrão máximo, nós temos um padrão considerável ideal, que são de 5 integrantes. E através desse padrão de 5 integrantes, nós constituímos as responsabilidades conforme, né, o plano emergencial, né, o plano de ação em emergência, com as suas características, com as características de cada um. Se eu tiver mais integrantes, nada impede de eu ter funções duplicadas, ou se eu tiver menos integrantes, nada impede de eu ter funções sobrepostas. Mas nós temos um padrão mínimo, né? Nós temos um padrão ideal, que são de 5 pessoas, e através desse padrão ideal de 5 pessoas, nós colocamos aqui para identificação a palavra S, ou a letra S, que ela significa o quê? Socorrista, né? Emergencista, ou bombeiro, ou médico veterinário. Então, cada um tem a sua responsabilidade. O responsável, né, por essa operação ou ação das equipes, nós chamamos do S1, o responsável do atendimento e liderança daquela equipe. O responsável 2, assim como na medicina humana, assim como o Dr. Leonardo e a doutora Paula já comentaram, a prioridade é a proteção e a contenção da região craniana, proteção da cabeça. Cada espécie tem as suas características, conforme no início eu comentei que nós íamos falar sobre pequenos animais, né? Cães e gatos, tem as suas características. E aí ele é responsável para essa contenção. O 3 é responsável pelo medicamento. O 4 pela segurança do ambiente. O 5, o relatório final da operação e as informações que devem ser coletadas. Muitas vezes nós temos uma equipe multidisciplinar composta por integrantes da instituição bombeiros, como também nós podemos ter médicos veterinários, ou enfermeiros veterinários, ou outras
atuações, que ele tem que ter o quê? A responsabilidade por aquele paciente. Então, eu tenho, se numa equipe multidisciplinar tiver um médico veterinário, o médico veterinário ele vai ser responsável pelo paciente. Ele vai ser o responsável para solicitar medicamentos se for necessário, fazer manobras invasivas se for necessário, mas ele não é superior, vou colocar dessa forma, com o responsável da segurança. Porque a responsabilidade da segurança daquela equipe está com o comandante do incidente e caso aconteça alguma eventual situação que houve falha nessa comunicação, houve falha nesse planejamento, o responsável da operacionalização acaba sendo penalizado. Então, é de suma importância essa integração, é de suma importância esse conhecimento para que cada um tenha suas devidas funções e respeito mútuo. E quando, um exemplo, temos aqui essa imagem de um grupo de resgate técnico animal do estado de Minas Gerais, em treinamento, tem um médico veterinário, que nesse caso ele é o responsável da equipe, direcionando especificamente para o animal. Nós temos um responsável na contenção da cabeça, nós temos um responsável pelos materiais, nós temos um responsável pela comunicação e segurança e coleta de informações a serem adquiridas. Então aqui é um treinamento, um simulado para que nós começamos a direcionar na parte médica veterinária, juntamente com os integrantes das instituições responsáveis pelo aquele incidente. Muito bem, né, que vocês já estão acostumados, mas a partir do momento que inclusão de outros profissionais para o desempenho, para o atendimento de uma emergência, esses outros profissionais não habituados, eles têm que ter o quê? Os equipamentos de proteções individuais básicas, os essenciais, o equipamento de proteção especiais para cada atendimento, o equipamento de socorro, equipamentos do resgate específico. Então, eles têm que ter conhecimento desses materiais. E aí, o conhecimento desses materiais, nós temos desde óculos de proteção, como uniforme, calça, gandola, máscara de proteção de proteção facial, temos apitos, dependendo o deslocamento e a necessidade, para que a gente, o pessoal, salvaguarde a vida tanto daquela vítima, como principalmente a sua própria vida. Então não adianta eu querer ir atender um chamado e querer ir atender uma ocorrência se eu não estiver preparado fisicamente, se eu não estiver preparado para a proteção do meu físico e se eu não estiver preparado com conhecimento específico para cada demanda. E aí alguns exemplos, que vocês já estão adaptados, acostumados a trabalharem
eu tenho a corda, tenho a MaxCAD, eu tenho, lá no Brasil nós chamamos de prancha, de polipropileno, eu tenho o equipamentos, na qual eu vou levar medicamentos, eu tenho vários equipamentos para atuar no resgate técnico animal. E quando se fala de resgate técnico animal, esse conceito já são primórdios. Esse conceito já era utilizado nas grandes guerras, na qual esses animais eram retirados em determinados locais. Eles também eram vítimas, eles também foram acometidos com aquelas situações. E aí as adequações cotidianas com os equipamentos utilizados que vocês já conhecem. Assim, salvaguardando, numa situação simples, a vida de um paciente, como numa situação de desastre, outros e outras vítimas. E aí o resgate técnico animal, conforme todos já viram, ele tem o quê? Como objetivo, garantir e preservar o bem-estar da vítima e do profissional, oferecer suporte técnico especializado no local de órgãos oficiais mais vítima, extrair o animal do local da situação de risco com eficiência e segurança, a equipe e o animal. Assim como o plano de ação de emergência, o resgate técnico ele tem que ter ações planejadas. Ele tem que ter profissionais capacitados. E aí eu abro um espaço e sempre comento que o resgate técnico animal ou atividade de resgate técnico, independente humanos e não humanos, eles têm que ter um treinamento, né? Eles têm que estar constante, o trabalho constante, o treinamento constante. E a partir do momento que se tem um treinamento constante, eu consigo, né, manter a calma e realizar aquele trabalho com respeito, cordialidade à nossa vítima. Equipamentos específicos, então, o resgate técnico animal tem os equipamentos específicos, na maioria, né, das vezes, eles são adaptados da parte humana e posicionados. Então, eu tenho, se vocês observarem na imagem aqui, eu tenho uma tala flexível, que é da medicina humana, que está sendo adaptado na medicina, na medicina veterinária, para salvaguardar a integridade física desse nosso paciente. Também, né, conforme outros colegas já comentaram com vocês, equipamentos para fazer a contenção, equipamentos para fazer o transporte desses nossos pacientes. Técnicas e procedimentos táticos. Então, como é que eu vou realizar? Como é que eu vou fazer a extração? Qual a técnica que eu vou utilizar? E a aplicação da medicina veterinária de urgência in loco para aquele determinado chamado. Então, depois eu vou colocar algumas imagens aqui para que vocês visualizem, vocês compreendam nossa ação planejada com a somatória de todas essas informações. Conforme já o professor Leonardo Maggio, a professora Paula Helena comentou, são informações que já estão publicadas, já existem literaturas para nossas informações, e hoje, nas instituições que são responsáveis para o resgate técnico de animal, nós temos a
NFPA, 2.500, a 1670, a 1.500, todas elas são voltadas ao quê? Ao resgate técnico animal. Então, hoje nós temos referências normativas técnicas para o resgate técnico animal. Então, aqui algumas informações, né? Alguns conceitos. Se observarem, né? Medicina veterinária de desastre, a transposição de um paciente, de uma vítima, de um local alto para um local mais baixo, o sistema de ancoragem. Tivemos a experiência no Covid, a descontaminação e a desinfecção dos pacientes acometidos. Então, existem várias literaturas que complementam todas essas nossas informações, todos esses nossos conceitos. Alguns trabalhos publicados, né? Então, aqui está uma publicação, aquela que eu comentei com vocês, né? O suporte técnico da medicina veterinária na força-tarefa nas enchentes do Espírito Santo, foi um trabalho publicado, mas no Brasil eu posso comentar com vocês que tudo isso começou em 2019, no rompimento da barragem de Brumadinho. Em 2019 houve uma inclusão e aí em 2020 começou-se todo esse processo, quer seja nas inundações do estado do Espírito Santo, nos incêndios florestais do Pantanal Mato-Grossense e Sul-Mato-Grossense. E aí o marco, né, foi em 2020, na qual esse trabalho conjunto de vários profissionais vem se desenvolvendo. Já viram esse conceito? Já viram essas imagens? Quando a gente fala de medicina veterinária, resgate técnico animal, nós não podemos deixar de comunicar, né, ou não podemos deixar de citar que nós temos ação zoonótica. Então, nós voltamos, né, dizendo que todo profissional de resgate técnico, ele tem que tomar cuidado consigo. E esse tomar cuidado consigo vem já com até medidas profiláticas. Ele está imune para trabalhar com aquela situação. Eu tenho, né, lá no Brasil, as instituições responsáveis, ela tem o quê? Um protocolo vacinal anual. Os médicos veterinários na qual querem trabalhar com resgate técnico animal, eles têm que estar o quê? Além dos equipamentos de proteção individual, eles têm que estar com a imunização em dia. Porque nós sabemos que tem, né, doenças de animais que são transmitíveis para os homens. Então, essa ação zoonótica é de suma importância de conhecimento, tanto para os profissionais médicos veterinários, quanto para os profissionais na qual atuam com desastres, que nós sabemos que quando acontece um desastre, o sistema de bioma daquela região acometida é alterada e com isso tende o quê? A ter, né, incidência zoonótica. Para os pequenos animais, como é o nosso foco, e repassar a vocês, nós temos algumas características, tanto de resposta do cão, quanto a resposta do felino, a resposta do gato. O cão ele pode estar apresentando submisso,
mas de repente, quando ele é em perigo, ele se torna o quê? Um agressivo e vai para o ataque, como nós temos, como eu vou mostrar algumas imagens aí. Em contrapartida, o felino, ele pode, né, apresentar algumas características que antecipam a sua resposta agressiva. Então é de suma importância nós tomarmos cuidados para que nós não se tornamos mais uma vítima. E aí quando se fala de reação, resposta, né? Ação e reação. Resposta da nossa vítima e aqueles conceitos que na qual todos já ouviram, né? A proteção individual. Então, como o cão ele tem uma resposta de defesa à mordedura diferente do gato, a primeira coisa que nós devemos fazer, ou nós devemos realizar, antes de dar o atendimento a um paciente dessa espécie, é a contenção da sua o quê? Região de defesa. A proteção e a contenção para evitar a mordedura. Então, podemos utilizar uma amarração ou alguns equipamentos que são específicos para que evite que ele abra a boca e consiga, e com isso, não consiga acometer o profissional. Então, como regra básica, né, a proteção desse agente, dessa resposta que o nosso paciente ou a nossa vítima venha a lhe responder. Ele, né, com todo respeito, ele não vai falar assim, eu estou com dor aqui, eu estou com dor ali. Então, a necessidade do quê? De nós protegermos, ou nos proteger. Qualquer resposta, qualquer reação que eu venha a tatear aquele local que ele sinta dor, a resposta dele vai ser o quê? Morder. E aí nós temos um exemplo, né, uma situação que a princípio dócil, de repente tornou-se mais uma vítima. Então, eu sei que é um exemplo comum, mas qual de vocês não foi acometido com uma situação como essa? Não na face, mas podia ser no braço, na mão, na perna. E aí, quando nós falamos de felinos, de gatos, nós temos, embora já não muito indicada, essa contenção, porque esse tipo de contenção era utilizada há muito tempo. Porque, diferente do cão, o gato, né, o felino, ele tem como defesa a garra e a mordedura. As garras são bem afiadas, que tem o hábito de ficar se arranhando, né, roçando o sofá, para quem tem animal em casa e não tem aqueles arranhadores. E, na sequência, a mordedura. Então, essa forma de contenção utilizada antigamente, né, hoje não muito indicada, porque ela tem algumas particularidades, continha-se a região da mordedura e continha-se a região das patas. Mas eu posso utilizar um amarrilho para que eu contenha a mordedura? Posso. Existe hoje equipamentos ou materiais de contenção mais adequada, que na qual eu contenho a ação das unhas, como eu contenho a ação da mordedura. Uma simples toalha, eu consigo fazer essa contenção, vedando esse paciente
né, essa vítima para que ele não me morda. Lógico que essa imagem aqui está bem simples, é um paciente dócil, mas eu não sei qual que é a reação dele envolvendo esse paciente. Ou eu tenho algumas caixas de transporte, como já é de conhecimento de todos, para fazer a transposição dessa nossa vítima. Então, lembrando, o cão, ele tem como característica a mordedura. O felino, ele tem como característica de defesa, né, as patas e a mordedura. Então, todo profissional na qual, né, vai atender essa espécie ou essas espécies, ele deve, né, priorizar a contenção da sua defesa. Então, a contenção da defesa tanto do felino, quanto a contenção de defesa tanto do canino. E além, fora isso, né, eu tenho alguns exemplos de contenções físicas, né, de contenção de materiais, entre elas o laço, lá no Brasil nós chamamos de cambão, para fazer né, a contenção física desse paciente. Nós temos as luvas, tanto de raspa quanto de vaqueta. Um detalhe de suma importância, é indicado quando você, né, para o atendimento de felino, essas luvas ter o cano, né, ou ter a porção de antebraço protegido, que essa vai ser a resposta. Então, esses equipamentos de conhecimento de todos servem para o quê? Fazer essa contenção física. E existem outras formas, conforme a NFPA, de arrasto. Existem outras formas de contenção de cercado para determinadas espécies. E quando, após o animal contido, eu posso realizar o transporte, assim como vocês já observaram ou vão observar no bate-papo com o professor Leonardo Maggio, com a professora Paula Helena, existem alguns materiais, né, para transporte dessas vítimas. Então nós temos uma maca S-Cat, mas também nós podemos ter uma prancha curta ou uma prancha de polipropileno para fazer esse translado. Nós vamos ter fitas tubulares, se precisar fazer imobilização, alguns materiais da medicina humana, como tala em rolo. Se precisar fazer a ventilação, insuflador manual, ou conhecido como ambu, lógico que são outras linhas, outros treinamentos que podem ser adequados e planejados para fazer a remoção e resgate técnico desses pacientes. Então aqui são alguns exemplos, né? Então esse exemplo aqui é uma prancha conhecida na parte veterinária, né? Ela é articulada. Então antes na medicina humana tinha a maca articulada, na medicina veterinária também tem a maca, né, articulada. E aqui um outro exemplo, se eu não tenho uma prancha de polipropileno, se eu não tenho uma maca articulada, se eu não tenho um sketch, de forma segura o transporte desse nosso paciente. Depois eu vou falar aqui um pouquinho desse paciente aqui, tá? Mas não se tinha aquele material no local, foi improvisado. Então, o material improvisado pode ser utilizado desde que esse material improvisado não venha
a lesionar mais esse nosso paciente. Como já foi comentado, né? E o objetivo desse nosso bate-papo é justamente essas operações integradas, a importância dessas operações integradas. Então aqui eu tenho um exemplo de um felino que acabou sendo fixo, né, ou preso nesse material de proteção residencial. Foi acionado a instituição responsável, no caso aí Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros realizou, com informações dos profissionais, né, dos médicos veterinários, as formas de contenção. Nessa situação, fizeram a contenção, fizeram o resgate técnico desse animal. Poxa, resgate técnico? Se no atendimento a humanos, um material transfixado, nós cortamos o material transfixado que esteja em excedência e deixamos o material transfixado, e conduzimos essa vítima para um hospital, por que não na veterinária? Então, se observarem, temos o mesmo procedimento realizado com os responsáveis para esse tipo de chamado, integrado com a medicina veterinária para um transporte em um local mais adequado. Da mesma forma que um Golden Retriever, ele acabou tendo um objeto transfixado na região do seu membro pélvico ou o seu membro posterior, ele teve um objeto transfixado como suporte básico. É informado que deve ser cortado o material. Esse material deve ser imobilizado. Então, se vocês visualizarem aqui, ó, nós temos uma tala flexível, essa tala flexível sendo posicionada, e a imobilização desse material transfixado. O transporte foi realizado, e a contenção desse paciente, juntamente com o médico veterinário, fez um processo de sedação leve para que não agravasse a lesão do paciente. E com isso, o resultado final foi justamente o quê? A preservação dos membros. Então, está aqui o membro acometido, né? A preservação dos membros foi acometido, foi realizado os procedimentos médicos veterinários e uma ação conjunta de ambas as equipes, tá ok? De ambos as operacionalidades, salvaguardou a vida daquele paciente, salvaguardou a vida daquela vítima. Outros exemplos, né? Então, até eu, numa palestra presencial, né? Uma palestra física, eu comentei que lá o pessoal tem mania de alimentar juntamente com a ração específica para cães, a ração específica para felinos. E aí, por cargas d'água, a alteração genética faz com que o cão, né, o canino, ele suba em telhado. Brincadeiras à parte, mas aqui é um trabalho, né, uma ação integrada, conjunta com os bombeiros, onde o animal
ficou num plano mais elevado, não conseguia descer e acionaram a guarnição. Não dá para visualizar, mas ele está contido. Só que lá, na maioria das vezes, eles acionam o sistema de urgência médica veterinária. Então, eles fazem a remoção e a equipe médica veterinária, condução para um local adequado, condução para um local mais seguro. Na outra imagem, nós temos um acidente automobilístico no qual o paciente estava com o seu cão dentro do veículo, sofrendo um acidente. Ok. Acionaram o sistema de urgência e emergência humanas, aqui da mesma forma que o INEM, então acionaram o serviço, né, o SAMU, e o SAMU foi lá e direcionou, né, e atendeu a vítima humana. E o que fazer da vítima não humana? Aí eles acionaram o sistema de urgência e emergência veterinária, foi acionado o sistema de urgência veterinária, para quê? Da mesma forma, salvaguardasse a vida daquela vítima. Então, ação integrada da medicina, né, da área de atendimento de urgência veterinária, humano, juntamente com o serviço de urgência e emergência veterinária. Esse trabalho em conjunto, salvaguardando vidas, né? Não se fala se é vida humana ou vida não humana. É até uma coisa bonita que eu vi aqui, né? Num dos brasões das unidades, escrito assim, vida por vidas. Não está falando se é vida humana ou vida não humana. Está falando vidas. Então, essa ação integrada salvaguardou vidas humanas e vidas não humanas. E aí alguns exemplos, né? Então, aqui um exemplo de desastre. Então, a contenção, a falha, né? A contenção do focinho, né? Para evitar a mordedura e a estabilização de uma lesão. Grande desastre também. E aqui, um fator real, né? Uma ocorrência real, no qual a equipe de resgate técnico animal, utilizando os equipamentos de forma adequada, fizeram o quê? O resgate técnico dessa vítima não humana. Se analisarem, até vou voltar no vídeo, se analisarem, nós temos a contenção da região craniana, nós temos, né, as ações coordenadas e planejadas, a colocação, né, desse paciente dentro do veículo e aí conduzindo para um local adequado. Voltamos àquele conceito, aquelas informações que nós já realizamos anteriormente. Mínimo 3, máximo 7. Esse trabalho, inclusive essas imagens, foi encaminhada para nós aqui pelo grupo de resgate técnico animal UniBH do município de Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, alguns municípios nos estados brasileiros já têm esse trabalho em conjunto com as instituições responsáveis para aquelas situações. Aqui, né, eu não tenho aquele material adequado para fazer o transporte, né, para fazer a transposição de um paciente. E daqui são as inundações no Rio Grande do Sul, ano passado, onde o Dr. Leonardo Macho, não sei se os conheceram, né? Ele fez o quê? A transposição
desse paciente de um local de perigo para um local mais seguro e assim ser dado um atendimento específico. Ações planejadas, ações coordenadas, equipamentos adequados para fazer o quê? O transporte e o traslado dessas vítimas. E, voltamos, são constantes, já estamos para ir para outra edição do treinamento de integrantes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com médicos veterinários, tanto do Estado de São Paulo como de outros estados, para atuarem simultaneamente em ocorrências envolvendo animais. Essas ocorrências do cotidiano, conforme o senhor já viram, como ocorrências em desastres. Então, terá a nova edição, final do mês, agora de julho, terá uma outra edição desse treinamento em conjunto, onde os médicos veterinários têm-se noções do ICS, têm-se noções de equipamentos do bombeiro e sucessivamente. Os bombeiros têm instruções das reações-respostas de defesa de cada espécie, tem ações de APH de suporte básico veterinário e essa troca de informações para salvar vidas. Assim como o professor Leonardo Maggio, assim como a professora Paula Helena já comentaram, ninguém está querendo ocupar o local do outro, e sim um trabalho em conjunto. E essa ação de trabalho em conjunto iniciou-se em São Paulo, na Escola Superior de Bombeiros, só que hoje ela já foi para outros estados. Então, o estado de Minas Gerais já tem esse trabalho, essa formação em conjunto. O estado do Mato Grosso do Sul, ele já tem esse trabalho em conjunto, esse treinamento em conjunto. O estado do Rio de Janeiro já tem esse trabalho conjunto, então tem se crescendo essas ações lá no Brasil dos trabalhos em conjunto. Então é de suma importância a visualização para salvar vidas. E todo esse trabalho, ele não é como em 2003, conforme o ICS. Ele começou recente, ele é recente. Ele começou em 2020. 2020 na primeira atuação, e aí em 2021 o bombeiro, a instituição do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, achou de suma importância, começou esse treinamento em conjunto com os profissionais e sucessivamente outras instituições de corpos de bombeiro começaram o trabalho a ser realizado esse trabalho. E esse trabalho, assim como no Mato Grosso do Sul existe um curso específico para incêndios florestais e já a inclusão da parte médica veterinária nesse curso. No estado de São Paulo tem-se o curso de salvamento terrestre. E aí, quando se fala de curso de salvamento terrestre, é a inclusão do médico veterinário nessas ocorrências cotidianas. No estado do Rio de Janeiro, tem o curso de incêndios urbanos, a inclusão do médico veterinário e das técnicas veterinárias na instituição de corpo de bombeiros. Aqui um exemplo de um curso de salvamento terrestre, no qual os equipamentos a serem utilizados. Então, aqui existem equipamentos tanto da medicina humana quanto da medicina veterinária, mas até mesmo
uma maca tática transformada para a medicina veterinária. Então, adequação de equipamentos, lógico que hoje já existe, deixa eu deixar claro, né? Já existe a comercialização desses materiais para fazer o transporte, né? O resgate técnico dessas nossas vítimas. Bom, não posso deixar de comentar, né, que principalmente em espaço confinado ou em trabalho em altura, existe, né, tem-se chamados para retirada do paciente, conforme aquela imagem que eu coloquei para vocês, o pessoal utilizando fazendo a remoção de um plano elevado do paciente, né, de um animal que estava num plano elevado para um local mais seguro, utilizando a técnica de rapel. Eu posso utilizar na medicina veterinária? Eu posso utilizar na medicina veterinária. Hoje na medicina veterinária existem os peitorais. Eu deixei 2 fotos do peitorais aqui, se perceberem, eu coloquei de forma invertida, tá? Na hora do desespero, tem-se a porção do peitoral com algumas características. Então, foi proposital essa colocação de forma invertida, mas foi feito com uma fita tubular aqui, ó, uma fita tubular, prendendo as alças principais com um mosquetão para içamento. Segurança do paciente, perfeita. Eu posso, assim como no resgate técnico de grandes, eu posso envolver uma fita tubular na região posterior e prender nessas alças para fazer a transposição, como eu posso utilizar, assim como, né, na NFPA 2500 e na 1670, existe a fixação com fitas tubular para a suspensão desse nosso paciente. Então, eu tenho um comparativo aqui, né, de um içamento com um material já da medicina veterinária, mas da mesma forma eu tenho um içamento. E eu reitero, essa imagem aqui é da NFPA 1670. Então eu tenho o içamento desse paciente para um local mais seguro. Lembrando que aqui são, nós chamamos lá no Brasil de bichos de pelúcia, eles não são reais, mas lembrando que a contenção da defesa desse nosso paciente é de suma importância. Então, nós temos o quê? Essas elevações, esse resgate. E aí eu reitero e fico até meio repetitivo que o treinamento constante das equipes de profissionais das instituições de corpo de bombeiros, como proteção civil, é de suma importância esse treinamento conjunto, é de suma importância esse treinamento constante. Para quê? Perante uma real situação, saibam como atuarem em conjunto para salvaguardar vidas. E aí, conforme todos já explanaram essa imagem, o trabalho integrado entre os profissionais de salvamento, força de segurança, médicos veterinários, tende a alcançar resultados maiores e efetivos. Tende a salvar vidas. E aí minha gratidão, né, meu muitíssimo obrigado a todos vocês, a equipe organizadora do evento,
A recepção que nós tivemos aqui em Portugal, o meu muitíssimo obrigado. E eu sempre deixo essa frase que significa Ubuntu. O que significa Ubuntu? Sou o que sou porque somos todos nós. Ninguém é melhor que ninguém, que todo mundo junto. E essa imagem, ela tem uma característica e uma importância fundamental, que foi tudo onde começou. Existia bombeiros, existiam médicos veterinários, existiam alunos de medicina veterinária, existem ainda, pessoas da comunidade, na qual esse trabalho em conjunto deu oportunidade de nós estarmos aqui hoje, passando um pouquinho da nossa vivência, da nossa experiência para cada um de vocês. Está aqui o contato, sintam-se à vontade de encaminhar mensagem, de trocar informações, de trocar conhecimento.